Muito bom dia, chegamos para a nossa reunião com Deus. Que bom que estamos juntos, que bom que o Senhor nos acordou. Dormimos bem, estamos bem. O Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Que coisa maravilhosa. Muito bom dia. Graças a Deus estamos juntos novamente. Eu sinto muitíssima falta quando nós não conseguimos estar juntos. Deixa eu passar meu batom. E o frio, hein, gente? E o frio, me conta. Senhor Jesus, o que é isso? Eu deixei a janela aberta aqui, como eu sempre faço, porque senão a gente me sinto sufocada. Mas o frio é bom, né? É bom, né, Leile? Gente, não sei quantos graus. Não sei, acho que uns 18. Frio para você é 8, né, Leile? Para nós aqui 18 já é frio. Eu acho que é isso. Não sei quantos graus tá. Mas por aí. 18, 19, por aí. Deixa eu tomar minha... Deixa eu tomar aqui minha... Terrível quando a gente não... Tá lerdo, né? Com a cuca lerda ainda. Deixa eu tomar meu hormônio sintético aqui da tireoide e vamos trabalhar, gente. Nós precisamos do Senhor Jesus, meu Pai do céu. O Senhor Jesus é tudo em todos. Sem Ele não somos nada. Muito obrigada, Leile. A Leile nos inspira, né? A sermos oradoras. Ó, oração, oradora. Oração é o quê? É ser oradora, isso mesmo, falar com o Senhor, né? Orar é falar, vem de ser orador, né? Falar. Bom dia, Nardelzinha. E você, Nardel, tá bem, minha querida? Deixa eu falar com vocês um pouquinho, né? Enquanto as pessoas chegam. Vamos ver se o TikTok retoma rápido, né? Bom dia, Zetinha tá aí. Rita Sprunger. Oi, Rita. A Leilinha tá aí. Irmão Sérgio, irmã Senira. Aurenice. José Newton. Orenildinha chegou. Olha, até o gato mimado tá com a gente. Nardelzinha, Michele, Lucilene. A Sil tá aí. Bom dia, Sil. Como você está? Eunicinha chegou e o irmão Vitor Barroso também tá aqui com a gente. Bom dia, Mi. Bom dia, amadinhos do Senhor Jesus. Então, nós ficamos sem live. Nós ficamos sem live. Foram 2 dias sem live, né, gente? Meu Deus do céu. Mas agora já estamos de volta, graças ao bom Deus. Deixa eu limpar os meus óculos. Eu tô percebendo o seguinte, quando a gente falha aqui no TikTok, o TikTok, ele parece que aplica uma certa punição na gente. Demora a engrenar de novo, sabe? Vamos orar então? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos de todo o coração. Por tudo, Senhor, que o Senhor é, que o Senhor faz, tudo, Senhor, que o Senhor planeja, também ao sim que o Senhor dá aos nossos planos, também ao não que o Senhor dá aos nossos planos. Senhor, entregamos tudo a Ti, Senhor Jesus. O que somos, o que temos, tudo, Senhor, entregamos no Teu altar. Senhor, nessa manhã, nós renovamos a nossa consagração, dizemos que somos e queremos ser Teus, e também, Senhor, da nossa família, das pessoas queridas que o Senhor tem posto no nosso coração. Nós profetizamos a salvação delas, desejamos o melhor para todas elas, e também nós dizemos, Senhor, que tudo o que nós queremos é estar contigo no reino. Por isso, Senhor, nos conduz para o reino, Senhor. Senhor, não há alegria maior na face dessa terra, em todo o universo, ou nessa vida ou na outra, para lá ou para cá, do que sermos teus, do que acordarmos do sono, da morte
e olharmos para ti e vermos o teu sorriso, os teus braços abertos, dizendo, finalmente, né? Chegou? Senhor Jesus, isso é o que há de mais precioso, Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, de sermos daqueles que quando chegarmos na tua presença, o Senhor vai dizer, nunca te conheci, nunca te conheci, Senhor, mas que o seu sorriso, Senhor, seu sorriso seja o nosso acolhimento, que o seu sorriso, Senhor Jesus, nos diga, finalmente, né, estamos agora juntinhos, agora você pode me ver face a face. Isso vai ser precioso demais. Para isso, nós buscamos o Senhor hoje, queremos o Senhor hoje, dedicamos nossa vida hoje, nosso tempo, dedicamos todo o nosso amor, toda a nossa reverência ao Senhor hoje, no dia de hoje. Se não fizermos isso hoje, naquele dia, certamente será choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes de arrependimento. Era tão fácil e eu não fiz, o Senhor era tão amoroso, eu não o busquei. Hoje é o dia. Glória a Deus, porque estamos acordados e despertos para essa realidade. Hoje é o dia. Amém? Senhor, nós também queremos te pedir perdão por nossas falhas, perdão por nossas má escolhas, as nossas más escolhas, más decisões, as nossas más condutas, Senhor, a nossa falta de discernimento, a nossa falta de noção, a nossa falta de palavra, que é a Bíblia. Pedimos perdão, Senhor, e pedimos que o Senhor reconsidere e nos ajude a prosseguir de acordo com a tua boa e aprazível vontade. Amém, amados? Perdoa-nos, Senhor, fala conosco na tua palavra. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde, o Senhor fale conosco nessa palavra, o Senhor nos dê direção para a nossa vida. Amém. Amados, hoje nós chegamos no último salmo, Kellen. Chegamos no último salmo, chegamos no Salmo 150. Muito bom dia para você que está chegando aqui pela primeira vez. Aqui é um lugar onde nós fazemos uma reunião com Deus todas as manhãs, às 5:30 da manhã, com o intuito de ouvir o Senhor e de ler a Bíblia inteira dentro de um ano. Muito bom. Então, hoje nós estamos no último salmo, Salmo 150, o grande louvor do universo. Bom dia, Eunicinha. Diz assim, aleluia, aleluia. É o salmo que, fecha. É o salmo que o Senhor pôs para fechar. Oh, Senhor Jesus, que lindo, né? Encerrando, fechando o salmo. Bom dia, Kellen. Olá, Marcinha. Aleluia, aleluia. Deixa eu ver o que diz a respeito de aleluia. Aleluia, gente, eu sei que se refere a louvor, né? Se não me engano, quer dizer assim, toda a criação louva o Senhor, porque Yah é Senhor, né? Aleluia. Yah é Senhor Deus, Senhor Criador, né? Então, aleluia, acho que é isso. Toda a criação louva ao Senhor. Bom dia, Albenísia. Louvai a Deus em seu santuário. Louvai ao Senhor no seu majestoso firmamento. Louvai-o por seus grandes feitos, louvai-o por sua infinita grandeza. Louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com harpas e cítaras. Louvai-o com tamborins e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com o clangor dos símbalos, louvai-o altissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem o Eterno. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Esse aleluia é isso aqui, Todos os seres vivos louvem ao Eterno. Ou toda a criação louve ao Eterno.
E assim nós encerramos o salmo, né? A King James diz assim: o Senhor Yahvé deve ser reverenciado como o único e todo-poderoso Criador de todo o universo, de tudo que existe, já existiu e vai existir ainda, novos céus e nova terra. Que maravilhoso, né? Ele também é o que criou os seres humanos. Nós devemos oferecer todos os nossos dons, todos os nossos talentos com os quais nós fomos contemplados por propósito divino para o divino nosso Deus. Todo ser vivente, especialmente o ser humano, é convidado a tomar parte nessa grandiosa e eterna celebração do Senhor. É uma celebração diária, constante, contínua. Esse salmo antecipa a retumbante e esplendorosa ocupação do universo por parte dos crentes e todas as criaturas em seu estado perfeito e final, quando tudo o que foi criado estiver plenamente sujeito à absoluta vontade de Deus. É isso que... Por que conta nova, Angelinha? Bom dia. Não é conta nova, não. Mesma conta. Estiver plenamente sujeito à absoluta vontade de Deus. É como diz o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. No céu a vontade do Senhor é feita sem problema algum, a obediência plena dos seus anjos. E aqui na terra? E aqui na terra, né? Ué, não sei não, Ângela. Será que o TikTok tá esquisito? É a mesma conta, não tem outra conta. É essa conta mesmo. Então, amanhã nós retomamos para o 1, para o Salmo 1. Que lindo, né? Maravilhoso. Então, todo ser que vive, tudo o que vive, se volte louvando ao Senhor. Ué, que estranho, Ângela. Será que está acontecendo isso com mais gente? Vamos para Provérbios 18, 9 e 10. Provérbios 18, 9 e 10. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Esse negligente é aquele que faz mal feito, que faz de qualquer maneira, ou então que não faz, né? Esse é irmão do destruidor, ou seja, a destruição anda junto com a negligência. O nome do Senhor é Torre Forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Aleluia! O nome do Senhor é Torre Forte. O nome é uma torre forte de proteção, de vigília, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Todo aquele que fica, veja, debaixo da torre, não é em cima da torre, é debaixo da torre. Todo aquele que se refugia sob a torre, debaixo da torre, todos esses permanecem seguros. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nós, o nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca. Veja, tem que buscar, não é a asa do Senhor que vem pegar a gente e puxa para debaixo dele. Nós é que temos que ir para lá. Provérbios 18, 10, Eunice. Provérbios 18, 10. Não é o Senhor que nos puxa para debaixo dele, nós é que temos que ir para debaixo dele. Isso se refere ao nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é para escolher o Senhor ou não. Eu quero o Senhor ou não. Então, depende de nós querermos, né? Vamos para o Velho Testamento e hoje... Primeiro Crônicas. Vamos começar livro novo, estamos em 1 Crônicas.
Primeiro Crônicas, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Oh, Senhor Jesus. É um livro de 180 anos antes de Cristo. Ele significa os acontecimentos dos anos. Crônicas significa os acontecimentos dos anos, ou então os anais dos tempos, de Adão no Éden até o cativeiro na Babilônia. Então ele é como se fossem trechos, pensamentos, né? Pensamentos, meditação a respeito de todos os acontecimentos importantes desde o Éden com Adão até o cativeiro na Babilônia. Vocês viram que nós encerramos segundo o livro de Reis com o quê? Com o cativeiro na Babilônia, não é? Todos foram levados cativos por Nabucodonosor. Ele deixou em Jerusalém, lá nas terras de Jerusalém, somente os velhos e os doentes. Todo o restante ele levou o cativo para a Babilônia, né? Teve até uma última porção, uma última remessa de pessoas, né, de escravos levados para o Nabucodonosor, que ele resolveu eliminar ali na sua frente, logo na chegada. Ele mandou que todos fossem mortos, né? Porque ele não achou interessante essa última leva de escravos. Senhor Jesus. Em certo sentido, é um resumo do Antigo Testamento, registrando sucintamente o fluxo da história antes do Novo Testamento. Então, uma preparação, né? É um resumo, é aquele discurso final de Moisés, é aquele discurso final de Josué, né? É aquela resumo, aquela retomada, aquela relembrança de todos os acontecimentos para que nós possamos conseguir avançar, prosseguir, né? Que lindo, Senhor Jesus. Então, é uma compilação de documentos. É uma compilação dos documentos, então, né? O reformador Lutero adotou a ideia em sua tradução da Bíblia para o idioma alemão e outros a têm defendido. Olha que interessante. Os tradutores da Septuaginta, a mais antiga tradução grega, denominaram este livro como Coisas Omitidas, o Crônicas, tá? Primeiro e segundo Crônicas, né? Querendo dizer que consideravam essa obra uma espécie de suplemento especial aos livros de Samuel e Reis. Reis foi escrito por Samuel, né? Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, demonstrou que um título mais adequado seria Crônica de toda a História Sagrada, certo? Muito bem, então vamos começar o livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. E começa falando um pouquinho sobre a descendência de Adão até Noé. Então é um registro, né? É um registro. Tá travando, gente? Tá normal para todo o povo? É só para a Aurenilda que tá travando? Para mim também tá normal aqui, tá, gente? Então vamos lá. A descendência de Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Esses foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, de Adão chegamos a Noé e seus filhos. Agora, os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos agora de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Esses agora os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Aí vieram os Camitas, os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. E os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Rama, Sabá e Dedã. Cuxi, Orenilda, deve ser o seu aí. Vê a sua internet.
Cuxi gerou Nimrod, que se constituiu no primeiro homem poderoso da terra. Vocês se lembram de Nimrod? Nimrod, aquele homem grande caçador, né? E mau, cruel também. Nimrod é cuxita. Vocês se lembram quem que tinha, quem é que teve uma pessoa cuxita? Cuxita é povo pagão, tá? Fora de Israel. Vocês se lembram quando diz cuxita? Vocês se lembram de alguma coisa? Cuxita, vocês se lembram? Moisés se casou com uma mulher cuxita, né? E aqui nós vemos que Nimrod, aquele poderoso lá que se conta muitas histórias, que falam, por exemplo, que a árvore de Natal teve início em Nimrod, né? Quando Nimrod é aquele que se casou com a própria mãe. Nimrod é aquele que, quando morreu, a mãe plantou um pinheiro, né, no jardim, no paisagismo, lá no palácio, né, nos jardins do palácio, e quando nasceu esse pinheiro, ela disse que era Nimrod, né, voltando. Então, veja, Nimrod é cuxita. Moisés se casou com uma mulher cuxita. O Senhor não se importou com isso, né? O Senhor se importou com a obediência dele. Então, qual o problema de nos casarmos com pessoas que são pessoas pagãs, vamos dizer assim, né? Gentias e pagãs, né? Bom dia, Angelinha. Qual o problema? O problema é que eles impõem sobre nós os seus pensamentos. Esse é que é o problema, né? Isso não aconteceu com Moisés. Misraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Casluítas, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou Sidom, que é seu primogênito, Iete, e também os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Aí os semitas. Então, aqui é a origem de todos os povos, né? Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E esses foram os filhos de Arã, Uz, Jéter e Meseque. Arfaxade deu origem a Selá e Selá deu origem a Éber. A Éber nasceram 2 filhos, um deles recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão se chamou Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azar, Mavé e Gerá. Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobate, todos esses descendentes de Joctã. Agora a geração de Sem, o filho de Abraão. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que se tornou Abraão. Ai, que bonitinho, Abraão. É Ibrahim, né? Ó, Ibrahim chegando aqui, Leilinha. Ô, lindinho, Ibrahim chegou. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. E foram esses os seus descendentes. Olha, Isaque e Ismael. E esses foram os seus descendentes. Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Adbeel e Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad e Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes a seguir foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura. Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joxã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes da concubina Quetura de Abraão. Agora vamos ver a origem de Isaque, Esaú e Israel. Abraão gerou Isaque e estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Israel, Jacó, né? Esses foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. E esses foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefô, Gaitã e Kenaz, Tina e Amaleque. Esses foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá.
Agora os descendentes de Seir. Esses foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizã, Éfer, Ézer. Não é Éfer, é Ézer e Dizã. Esses foram os filhos de Lotã: Orã e Omã, e a irmã de Lotã foi Tina. Agora os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Aná gerou Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. E os filhos de Ézer: Bilã, Zavã e Jacã. E os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Agora os reis e líderes de Edom. São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem um rei. Olha só, esses aqui são os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem um rei. Então deve ser desses aqui, ó, que os israelitas tiraram a ideia. Nós queremos um rei também, queremos um rei. Os reis foram Belá, filho de Beor, natural da cidade de Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Após a morte do rei Jobabe, governou em seu lugar Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade era Avite. Depois da morte de Haddad, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, recebeu-lhe Saul de Reobote, sucedeu a ele, cidade próxima ao rio Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Hanã, filho de Acor, e reinou em seu lugar. Baal-Hanã morreu. Ó, gente, já no nome já diz Baal, tá? Baal, vamos observar isso, né? Baal-Hanã morreu e Haddad foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai, e o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Metrede e neta de Mesaabe. Depois da morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tina, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temá, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os líderes e chefes de Edom. Ó, já estamos muitos anos à frente. Deixa eu ver até onde a gente vai. Até o 2:22. Até o 2:22. Vamos seguir aqui certinho como o Senhor quis, né? Se o Senhor deixou assim na palavra, é porque é assim que Ele quer que a gente leia, tá? É assim que Ele quer que leia, é assim que Ele quer que entre para a história que Ele vai contar, certo? Não é para pular. Deus não deixou essa parte dessa genealogia, não é genealogia, descendência, né, de Adão. Ele não deixou isso aqui para pular, não está escrito aqui no começo, essa parte você pula. Ele deixou porque Ele quer que leia, né? Olha só que coisa maravilhosa, que descoberta maravilhosa, que luz maravilhosa que nós estamos tendo, hein? Me diga aí, se Ele deixou é para ler, né, gente? Então chegamos em Crônicas 2, os filhos de Israel. Então os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Sendo que aqui em José nós não temos como tribo José. Nós temos José duas meias tribos, que são quem? Efraim e Manassés. Quem fez isso? Jacózinho tomou os filhos de José para si. E por isso ele dividiu em duas tribos, a tribo de José. Que barbaridade, né? Mas o Senhor diz aqui, um dos filhos é José e não Efraim e Manassés. Agora vamos ver a descendência de Judá. Ó, estamos chegando perto de nós. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três filhos lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa, o próprio Senhor o matou. Veja, o Senhor matou, ó, como Deus é mau, né? Não, veja que ele escolheu.
Ele escolheu, olha aqui, ó, por causa da sua conduta que o Senhor desaprova, o Senhor o matou. Ele foi perverso, ou seja, é a mesma coisa de dizer, Senhor, me tire do seu plano. Então é o Senhor que é mau? Não, as pessoas que escolhem. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Vocês estão lembrando dessas histórias, né? Por exemplo, Pérez, né, que se vestiu como prostituta para gerar um filho no seu sogro, que lhe negava um filho para resgatar o nome do que morreu. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. O filho de Carme foi Acar. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. Tá vendo? E o filho de Etan foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Calebe. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Boazinho, quem se lembra de Boazinho, que casou com a gente, Rutinha. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Jessé gerou quem? Jessé gerou quem? Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e o segundo filho de Abinadab, o terceiro chamou-se Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem, e o sétimo quem? Papai Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Azael é aquele, né, que morreu. Ó, Abisai, Joabe e Azael. A Joabe foi o comandante do exército de Davi, né? Depois veio a trair Salomão, né? Foi Salomão que ele traiu. E Azael foi o irmãozinho dele que morreu com uma estocada de lança, que foi Abner, né, que era o comandante do exército de Saul, matou ele. Gente, tudo isso, gente, nós temos que dar uma chacoalhada na nossa memória, né, porque o que o Senhor já nos contou, a gente tem que se lembrar, gente, alguma coisa a gente tem que lembrar, né, porque o Senhor não nos contou à toa, Ele nos contou com um propósito. Bom dia, minha gente. Fiquem nos corações, tá? Fiquem nos corações, porque os corações trazem as pessoas para cá. Então, o servicinho de vocês é os corações. Cada 1000 corações que você manda, traz uma pessoa para cá. Essa pessoa que você trouxe para cá é galardão para você. Você que trouxe para ouvir a Bíblia. Então, mande os corações. Abigail deu à luz a Masa, filho de Ismaelita Jeter. E Calebe, filho de Esrom, teve com sua esposa Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jezer, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Calebe tomou por esposa Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz um filho que recebeu o nome de Segube. Segube gerou Jair, e Jair governou 23 cidades lá em Gileade. Até aqui. Nós estamos bem adiantados aqui no Velho Testamento, então deixa eu ver como é que a gente pode fazer para alcançar. Já estamos aqui, 1 Crônicas, então falta-nos ler Salmo 1, 2, 3 e Provérbios. Então vamos para lá, para o Salmo 1, 2, 3, como a gente adiantou bastante aqui, ó, na última vez, que a gente queria sair de Reis, segundo Reis logo, né? Então nós adiantamos bastante e atrasamos um pouquinho, não é que atrasamos, né?
estamos um pouco atrás em Salmo e Provérbios. E deixa eu ver no Novo Testamento. Onde é que nós estamos no Novo Testamento? Nós estamos em Atos 26. Também estamos bem adiantados no Novo Testamento. Atos 26, segundo Crônicas 6. Ó Senhor Jesus amado, consagro a ti meu ser, porque por tua morte fizeste-me viver. Não tenho outro amo, é teu meu coração. Viver somente para ti é minha oração. Viver por Cristo, que vida real, sempre adorá-lo e ser-lhe leal, pronto a sofrer perda, dor e aflição, e a cruz tomar em qualquer situação. Acho que é isso. Me veio esse hino agora. Então vamos lá. Muito bom dia para quem está chegando, minha gente. Tá vendo? Os corações estão trazendo as pessoas. Então vamos ler os Salmos 1, 2 e 3, certo? O Salmo 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Veja, os ímpios, gente, são pessoas do Senhor que deixaram de obedecer. Então são chamados ímpios. Eles não deixaram de ser filhos do Senhor, eles deixaram apenas de obedecer. E aqui o Senhor está dizendo que é abençoado com felicidade aquele que não segue o conselho desses, porque esses abandonaram o Senhor, certo? Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Eles eram nossos, mas agora decidiram não ser mais. No entanto, nunca deixarão de ser filhos de Deus. Com certeza o Senhor tratará com eles. O Pai os corrigirá. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Esses sim, esses não são ímpios, porque a satisfação deles está na lei do Senhor, e na lei meditam dia e noite. Que lei é essa? Vou mostrar para vocês a lei. Ó a lei aqui, ó. Essa é a lei. Né, Iraci? Bom dia. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Ele dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. As suas folhas não murcham porque estão sempre preparando-se para gerar os frutos. Então as folhas não são apenas para aparência. As folhas dizem: eu vou dar frutos, né? Não é o que ocorre com os ímpios, porque os ímpios deixaram o Senhor. Ao contrário, eles são como a palha que o vento carrega. São infrutíferos. Compreendem? Os ímpios não dão frutos. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pagãos perversos não vão suportar a ira de Deus no juízo final. A expressão original comunidade refere-se à assembleia dos crentes em Deus, os adoradores que se reúnem no santuário para o culto e serviço espiritual dedicado ao Senhor. Então, o ímpio aqui também é no sentido dos pagãos. Mas entenda, nós podemos nos tornar ímpios. Basta deixarmos de seguir ao Senhor, de obedecer. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Vamos para o Salmo 2? Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Por que os gentios se amotinam? Por quê? Esses sim são os pagãos, né? E os povos intrigam em vão? Para que tanta encrenca? Tudo à toa. Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Eles dizem assim:
Façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Isso aqui, gente, é o que está prestes a começar a acontecer, certo? Aqui as pessoas, os governantes, né, as autoridades vão dizer assim: vamos fazer em pedaços os laços que ligam as pessoas ao Senhor Jesus, certo? Vamos sacudir para longe de nós esses vínculos. Então, o que eles vão querer? Eles vão querer exterminar o Evangelho, a Bíblia, a palavra, tudo que se refere a Deus, buscar Deus, né? Isso está no Salmo 2, 2 e 3. Vamos ler de novo? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, ou seja, contra o Senhor Deus, o Criador, e contra o Senhor Jesus. Eles dizem assim, os governantes da terra, tá? Vamos fazer em pedaços os laços que unem as pessoas a esses, né? O Senhor Deus e também o Senhor Jesus. Ou seja, a perseguição vem contra aqueles que seguem o Senhor Deus e os que seguem o Senhor Jesus. Quem é que segue o Senhor Deus? Os monoteístas, né? Os judeus, os islâmicos e os cristãos. Mas vamos dizer, os judeus e os islâmicos. E depois também os que seguem o seu filho, ou seja, os cristãos. Então, todos os que seguem a Deus e seguem ao Senhor Jesus serão perseguidos num tempo que está chegando, né? Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizar esses governantes, essas autoridades que têm esse plano. E no seu devido tempo os repreenderá com sua ira e em seu furor os confundirá de pavor. O Senhor vai dizer aos governantes da terra: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, o meu monte sagrado. Eu vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Tu a regerás com o cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Então é o Senhor Deus dando para o Senhor Jesus o reino. Por isso diz aqui, né? O Senhor Deus se ri quando olha para os governantes da terra, querendo extirpar o evangelho da terra, o nome do Senhor Jesus de sobre a terra, né? Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a correção, vocês todos, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor, e vocês viverão nele com alegria e tremor. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Aqui, ó, é contra as autoridades. Salmo 2. Salmo 2:12, eu achei interessante porque diz aqui, ó, que contra as autoridades, né? A ira do Senhor se acende depressa contra toda a autoridade que queira extirpar o nome do Senhor Jesus da terra. Salmo 2:12. A ira do Senhor se acende depressa contra a autoridade que é contra o Senhor Jesus. Se acende depressa, vocês viram? Isso foi importante. Vamos ler o Salmo 3? Senhor, quem escreveu esse foi papai Davi, viu? O 3. Quando ele estava fugindo do filho dele, Absalão. Vocês se lembram, né, dessa história? Ele atravessou o Jordão, foi se esconder de Absalão lá do outro lado. Diz assim:
Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores. Numerosos são os que se rebelam contra mim, os que ficam do lado de Absalão, né? Quando Absalão queria destruir Davi para ficar com o trono. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais vai socorrer Davi. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Gente, olha só em que aflição ele diz isso, né? Em que situação. Ele está na iminência da morte, sendo perseguido por Absalão e todo o exército de Israel, né? Sim, Leninha, é que quando acaba o Salmo, a gente volta para o 1. E como nós estamos adiantados na leitura do Velho Testamento, então nós estamos avançando nos Salmos, tá? Porque a gente segue uma tabela, a gente segue essa tabela aqui de leitura em um ano. Então, como nós estamos adiantados lá em Crônicas, então a gente está lendo um pouco mais de Salmo e Provérbios para alcançar o nosso adiantamento lá em Crônicas, entendeste? Daí nós vamos ficar todos lá já no dia 5 de julho, já, para você ter uma ideia de como nós estamos adiantadas, já estamos lá no dia 5 de julho. Olha só. E aí Davi continua, né? São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais vai socorrê-lo. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado o Senhor me responde. Aleluia! Em alta voz eu clamo ao Senhor. Isso vem do desespero, né? Do pavor. Eu me deito e logo adormeço. Isso que eu achei interessante. Veja, mesmo na perseguição, gente, quem é que consegue se deitar e dormir? Olha aqui, Davi, eu me deito e logo adormeço. Tranquilo, confiando no Senhor. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Gente, olha que segurança ele tem no Senhor. Mesmo sendo perseguido, ele consegue deitar e dormir. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus vem a tua bênção. Então, esse versículo aqui, né, que a gente escuta bastante dizendo assim, né? Eu me deito e logo adormeço, porque o Senhor é a minha segurança, né? Então, veja, gente, isso aqui aconteceu, essa frase foi dita por nosso pai Davi quando ele estava sendo perseguido por Absalão e pelo poderoso exército de Israel. Ele conseguia se deitar e adormecer. Que maravilhoso, né? Isso lembra o Senhor lá no barquinho, né? O Senhor deitou e adormeceu. Por quê? Porque ele já tinha dado toda a autoridade para os discípulos fazerem o que fosse necessário. E os discípulos fizeram o quê? Usaram a autoridade? Não. Foram lá acordar o Senhor, né? Então, Davi é um tipo de Cristo quando nos diz sobre essas coisas, né? Então, vamos para Provérbios agora. Nós vamos ler Provérbios 18. Nós lemos 10, então vamos ler Provérbios 18, do 11 ao 15. Certo, gente? Provérbios 18, do 11 até o 15. Os bens dos avarentos constituem a sua cidade fortificada. Eles imaginam que essa cidade fortificada seja inexpugnável, ou seja, ninguém vai conseguir expurgá-la, né, dar um fim nela. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Então, nós temos que analisar o nosso coração. Será que estamos agindo de maneira arrogante? Sabe o que é o arrogante? O arrogante é aquele que se sente superior em relação aos demais. Ele é superior.
Ele não tem nada para aprender com os de baixo, todos estão abaixo dele, né? Ele é superior. Ele não tem nada para aprender, ele só tem para ensinar. Agora, o humilde é diferente. O humilde vê que todos os demais são acima dele, são maiores do que ele, assim que o Senhor nos ensinou, né? Todos os, considerando, não é que são, mas considerando todos os demais superiores a nós, né? Então aqui o Senhor diz assim, ó, quando nós observamos um coração arrogante, não nos outros, em nós, gente, em nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da nossa chegada no reino. Quando nós observamos um coração arrogante em nós temos que nos arrepender e nos voltar ao Senhor, porque essa arrogância com certeza nos levará à queda, nós vamos cair. No entanto, a humildade antecede a honra. Toda vez que nós somos humildes, nós estamos já antecedendo a honra que vamos receber. Essa honra aqui é o nome do Senhor estar em nós. Essa é a honra, né? O Senhor nos mantém, porque levamos o seu nome. 13. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. A pessoa rápida demais, quando nós somos assim, rápidos demais, né? Cometemos grande tolice e passamos vergonha. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem pode suportar? Olha que interessante isso aqui, gente. A alma bem disposta, ou seja, a alma com disposição, né? A alma saudável. Esse bem disposto aqui é o soldado pronto, né? Bem disposto, animado, para frente, né? Estimulado, saudável, vamos dizer, né? A alma bem disposta, o que é disposição? Hoje eu tô com disposição, hoje acordei bem, acordei com disposição, né? Então é uma alma saudável, né? A alma bem disposta sustém o ser humano durante a sua doença. A doença vem no corpo e a alma sustenta o ser humano, porque não deixa se abater. Quando a alma se entrega, gente, aí a doença toma conta. Mas o espírito deprimido, quem pode suportar? Então, o homem é feito de espírito, alma e corpo. Corpo é nossa casca. Dentro dessa casca está a alma, que é o nosso eu, o nosso ego, né? A nossa personalidade. E lá no íntimo do nosso ser está o espírito. O espírito é um lugar, espírito é um espaço. Espírito é um quartinho que o Senhor deixou reservado para ele morar. Esse é o espírito, né? A alma é a casa, vamos dizer assim, e o corpo é o que? É a estrutura, né? Então aqui diz assim, ó, quando a alma está bem disposta, quando a alma tá segura no Senhor, animada no Senhor, sustentada pelo Senhor, como acabou de dizer papai Davi, mesmo na perseguição, eu logo me deito e durmo tranquilo. Por quê? Porque a alma está sustentada no Senhor, entregue ao Senhor, confiando no Senhor. Então, quando a alma está assim, bem disposta, ela sustém o ser humano durante a sua doença. A doença, a prova, o que for. Mas agora, se o espírito chegar a ficar deprimido, ou seja, se a alma sufocou o espírito, né? Então, quem pode suportar? Suportar o quê? A prova. Então, a alma, ela tem que levar o espírito a se abrir para o Senhor, né? Por isso que papai Davi sempre diz assim, ó, minha alma, louve ao Senhor, minha alma, adore ao Senhor. Veja, ele dá ordens para a sua alma. A nossa alma somos nós. Eu sou a minha alma, né? O que é a alma?
Quando uma pessoa morre, a gente diz assim, puxa vida, olha, era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão inteligente, era uma pessoa tão amável, era uma pessoa tão legal, tão pra frente. Nós estamos falando da alma, não estamos falando do corpo, estamos falando da alma da pessoa. Ah, era uma pessoa, tinha uma personalidade assim, assado, estamos falando da alma. Como era a pessoa, é a alma dela, né? E o corpo tá ali no caixão, vai voltar para a terra. E o espírito é tipo um pendrive, o Senhor retirou e recolheu para si. Então a pessoa foi desligada. No dia que o Senhor quiser ressuscitar, ou seja, trazer de volta a vida, o Senhor recolocará esse pendrive, esse chip, o espírito de Deus, não o humano. Quando o Senhor entrou em nós, ele se mesclou, né, com o nosso espírito. O espírito de Deus com o espírito humano. O espírito humano é um espaço. Esse aqui é o espírito humano, ó. É um espaço que nós temos dentro de nós, um espaço que o Senhor deixou para ele habitar. Esse espaço fica vazio. Esse aqui é o espírito humano. Esse espaço aqui fica vazio. Por isso que as pessoas ficam tentando encher. Tenta encher com festa, tenta encher comprando coisa, tenta encher com tantas coisas, né? Mas nunca consegue preencher, porque o espírito humano tem o tamanho da eternidade. Só há um que pode preencher esse tamanho da eternidade, a própria eternidade, o eterno, né? Então, quando o Senhor vem e ocupa o nosso espírito, ó, esse aqui é o Senhor. Quando o Senhor vem e ocupa o nosso espírito, pronto. Nosso espírito se torna pleno, somos preenchidos, estamos satisfeitos finalmente. Hoje o Senhor nos preencheu, né? E a partir daqui, do Espírito de Deus mesclado com o espírito humano, ó, a partir daqui expande para nossa alma conforme nós buscamos o Senhor. E assim vai o espírito aqui, ó, ele vai crescendo, né? Atingindo a nossa alma, preenchendo a nossa alma, que é o nosso eu. Lembra? Negar o nosso eu. Negar o nosso eu, negar a si mesmo, é dar espaço para o espírito se expandir, né? Então, aqui nesse versículo, Provérbios 18, 14, diz: a alma bem disposta, ou seja, voltada para o espírito, ela sustém o ser humano nas suas provas. Sustenta. Ela é uma boa estrutura, é um bom suporte, né? Mas, se a alma se voltar contra o Senhor, né, ela acaba sufocando o espírito. Aí diz, aí o espírito deprimido, quem que pode suportar? Se é do espírito que vem a força, como é que vai suportar a prova, suportar qualquer coisa? Aqui ele falou doença. Como que vai suportar se a força que vem do espírito está, pôs uma tampa em cima? Não tem como ela fluir, né? Bom, então, deixa eu entender aqui a nossa tabela. Crônicas. Então, agora nós em Atos, nós estamos bem adiantados, estamos em Atos 26. Então, nós temos agora que avançar um pouquinho mais em Crônicas. Eu tô falando isso, gente, pra gente alcançar a tabela ali, tá? Nós estamos muito adiantados na leitura da Bíblia em um ano. Olha que beleza! Vamos ler um pouquinho mais de Crônicas? Em Crônicas, nós estamos vendo a descendência de Judá, certo? Vamos até 7 horas em Crônicas. Estamos em Crônicas 2, 23. Jesur e Arã conquistaram as fazendas de Jair, bem como Kenat e suas aldeias ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom em Caleb de Efrata, a mulher de Esrom, Abia, deu à luz um filho chamado Azur, e esse foi o fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho primogênito de Esrom, Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías.
Jerameel teve outra esposa chamada Atara, essa foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da esposa de Abizur era Abiail, e ela deu 2 filhos, Abã e Molide. E os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos, e o filho de Apaim foi Ize. Ize foi pai de Sezã, que foi pai de Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter também morreu sem ter filhos. Olha a importância dos filhos, né? Para dar continuidade à descendência. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses, portanto, os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, só teve filhas. Entretanto, tinha Sezã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Esse escravo egípcio concedeu, pois, Sezã uma de suas filhas por esposa a Jara, seu servo, e esta deu-lhe um filho chamado Atai. O que aconteceu com esse aqui? Sezã não teve filho, só teve menina. E ele tinha um escravo egípcio. O nome do escravo egípcio era Jará. Concedeu, pois, Sezã uma de suas filhas por esposa a Jara. Ah, entendi, seu servo. E essa deu à luz um filho chamado Atai. Sezã era escravo. Sezã era escravo egípcio. E Sezã concedeu, pois, Sezã uma de suas filhas por esposa Jara, cujo nome era Jará. Gente do céu, peraí. Sezã é o pai. Sezã é o pai. Sezã tinha um escravo egípcio. O escravo se chamava Jará. Então Sezã deu uma das filhas para Jará. Olha, aqui tem um com acento ou sem acento. Que era o escravo. E aí do escravo eles deram um filho pro vovô, né? Atai. Porque ele não tinha filho, só tinha filha. Então, olha, a primeira vez que eu vejo esse aqui, gerou um filho através do filho, do escravo. Que coisa, né? A gente vê das escravas, né? Mas esse aqui não tinha filho. Então, ele gerou da filha através de um escravo. Que coisa, né? Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Olha, gente, de novo aquele negócio do TikTok. Verificando se tem alguém fazendo a live. Que estranho, né? Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Efilau, Efilau gerou Obed. Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Esses foram, pois, os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, o filho primogênito, que tornou-se pai de Zife, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã e a Moza, e também a Gazes. Arã deu origem à cidade de Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efa e Saafe. A concubina de Caleb, Maaca, deu à luz 2 filhos, Seber e Tiraná. A Maaca ainda teve Saafe, que se tornou pai e líder da cidade de Madmana, e Seva, que foi pai e líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb se chamava Axa. Lembram de Axa? Lindinha Axa, né? Axa, filhinha de Caleb. O que vocês lembram de Axa? Axa é aquela que se casou e daí foi morar nas terras que o pai deu de presente, né? Calebinho, gente. Caleb maravilhoso. Quando chegou lá, viram que não tinha água naquelas terras.
Aí Axa falou, vou lá conversar com o papai. Foi lá e falou, papai Caleb, as terras que o Senhor me deu não tem água. E aí papai Caleb fez o quê? Papai Caleb lhe deu os ribeiros de cima e os ribeiros de baixo. Axa é linda. Estes foram os descendentes de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrate. Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim. Salma, pai e fundador de Belém. E Aref, pai e fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai e fundador de Kiriat Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manaatitas. E os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Samoteus e os Misraeus. Desses tiveram origem os Zorateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém e de Atarote Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaititas e os Soritas, e os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado e pai da casa do clã de Recabe. Que lindo, gente. Aqui você veja só a importância dos escrivãos. O Senhor deixou escrito, né? Família dos escrivãos. Graças ao Senhor, te louvamos, Senhor Jesus, pelos escrivãos, porque os escrivãos que escreveram tudo para nós. Sem os escrivãos, nós não teríamos, né, o que nós temos hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou esse dom. Os escrivãozinhos. Chegando lá no reino, nós temos que agradecer os escrivãos. Os escrivãos foram vida para nós, né, escrivãozinhos. Chegamos em 1 Crônicas 3. Agora vamos ver os filhos de Davi. Os filhos de Davi, que nasceram em Hebron, foram Amnon, o primogênito, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo foi Daniel, que veio de Abigail, de Carmelo. Absalão, o terceiro, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreã, de sua esposa Egla. Então, olha só que interessante, gente. A gente vê aqui que os filhos que deram problema foram os filhos de mulheres pagãs, né? Os que nasceram em Hebron. O que é Hebron? Hebron é a primeira cidade de Israel onde Davi foi proclamado rei. Ele veio lá de... como é que é o nome da cidade dele, lá que o rei filisteu deu para ele? Ele veio lá da cidade. Qual é o nome da cidade, gente? Que o rei filisteu deixou Davi, deu de presente para Davi, enquanto Davi fingia que o servia no seu exército. Como é que é? Sumiu agora. Mas Hebron foi a primeira cidade onde ele foi recebido em Israel depois da morte de Saul. O Senhor disse para ele, vai para Hebron, começa a governar a partir de Hebron. Lembra? Ele foi para Hebron e em Hebron ele foi proclamado rei. Ziclag. É Ziclag a cidade, né? Ziclag. Então ele veio de Ziclag, né? Onde ele morava no meio dos filisteus e foi primeiro para Hebron. Então, esses, agora olha os filhos que deram problema, né? Que é aqui, ó, Absalão é filho de Maaca, e Maaca é filha do rei de Gesur. Tá vendo, gente? Estamos em 1 Crônicas 3:4. Foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebron, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais 33 anos, nasceram os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Ó, a Batseba teve 4 filhinhos. Um deles, Salomão. Agora, é interessante que o Senhor começou, né, o seu ministério verdadeiro de rei lá em Jerusalém, e ele reinou 33 anos, olha só. 33 anos no ministério dele, igual o Senhor Jesus, né?
O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafi, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram gerados por Davi, sem contar os filhos que ele teve com as concubinas. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. Nós conhecemos bem a história de Tamar, né? Então, gente de Deus, isso que eu queria que vocês captassem aqui comigo. As concubinas são israelitas. As concubinas, elas são esposas também, mas não têm direito à herança. Agora, os que eles firmaram casamento são com as esposas, né? Que pode ser mais de uma, mas geralmente são mulheres de fora, né? Todas as de fora se tornam esposas, provavelmente para serem introduzidas, né, em Israel. Agora, as israelitas são chamadas concubinas, são esposas também, mas não têm direito à herança, ao trono, né? Não se tornarão rainhas mães. Estamos em 1 Crônicas 3:10, os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abias, e o filho de Abias foi Asa, e o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão, e o filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás, e o filho de Joás, Amazias. E o filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. O filho de Jotão, Acas. O filho de Acas, Ezequias. E o filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés, Amon. E de Amon, Josias. Josias é aquele maravilhosinho, Josiinhas, lembra? Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salom, o quarto. Os herdeiros de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico. Aí, daqui já foi tudo para a Babilônia, que é o que a gente acabou de ler em 2 Reis. Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Pedaías gerou ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Zede. Estes foram os herdeiros de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus 6 filhos, Atuz, Gal, Barlá, Nearias e Safate. Nearias teve 3 filhos, Elioenai, Ezequias e Asricã. E Elioenai gerou 7 filhos, Odavias, Aliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Chegamos em 1 Crônicas 4. O Senhor quer que a gente saiba essas coisas, que o nosso cérebro daí vai vendo. Esse eu me lembro, porque o Senhor já contou todas essas histórias aqui para nós, viu? Então é como se o Senhor falasse assim: agora senta aí que eu vou falar os nomes e vamos ver se o seu coquinho lembra alguma coisa. 1 Crônicas 4. Esses foram também herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Aomai e Laade. Esses formaram as casas tribais dos Zoratitas. Eis, portanto, os filhos de Abietã, Jezreel, Isma e Adibás, cuja irmã se chamava Azelelpone. E ainda Penuel, que é pai e mestre de Gedor, e Ezer, que foi pai de Uzá. Esses, pois, foram os descendentes de Ur, o filho primogênito de Efrate, o pai fundador de Belém. Azur, pai fundador de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará lhe gerou a Uzã, Éfer, Temene e a Astari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etinã e Cós, de quem nasceu Anube, Isobeba e as casas tribais de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo.
Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, que significa em meio a muito sofrimento eu lhe dei a luz. É sabido que Jabes gerou ao Deus de É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel. Jabes rogou que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus concedeu a ele o pedido que ele fez em oração. Por que, gente? Por que foi tão precioso? Porque era uma época em que os homens não buscavam o Senhor. Quelube, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa e Teína, pai fundador de Ir-Naás. Esses clãs viveram em Reca. Esses foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías, e estes foram os herdeiros de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra, Seraías gerou Joabe, pai fundador do Vale dos Artesãos, cujos habitantes eram artífices. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Esse aqui não é o primeiro Calebe, tá? Então, tem nomes que se repetem, provavelmente os pais deram, né? Que nem a gente faz hoje. Vou dar o nome no meu filho de Calebe, porque Calebe foi precioso, homem do Senhor, servo do Senhor. Então, eles também fazem isso. E estes foram os filhos de Esra: Léter, Mered, Éfer e Jalom. Mered tomou por esposa Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, pai fundador de Estemoa. Sua esposa Judia deu à luz a Jered, pai fundador de Gedor, a Éder, pai fundador de Socó, e a Jecutiel, pai fundador de Sanoa. Estes, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Anon, Rina, Bene, Anã e Tilom, e estes foram os filhos de Ize, Zoete e Benzoete. Quero ver vocês lerem rapidinho todos esses nomes aqui, sem errar. Estes, pois, foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado das casas tribais, daqueles que habitavam com linho em Bet-Asbeia. Trabalhavam com linho. Aí, viu? O nome eu tô indo bem, mas as outras palavras não garanto muito. Não é habitava, é trabalhava, tá? Trabalhava com linho. De Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafi, que governavam em Moabe e em Iachuvi, Lehem. E estes são registros da antiguidade. Os registros da antiguidade. Então, o nosso nome, gente, tem que estar lá também, ó. Esses são os filhos de Deus gerados a partir do meu unigênito que se tornou primogênito de muitos. Esses são os nomes. E Delma, Zete, né? Tem que estar lá, gente do céu. Então, como é que a gente não pode... Tem que gostar de ler. O Senhor acha importante. Graças ao Senhor, Ele acha importante. E nos incluiu. Oh, glória a Deus. Se você não gosta de ler as descendências, como é que você vai estar lá no meio, minha gente? 40k já! Que lindo! Então, vamos terminar aqui o 4 e vamos para o Novo Testamento, tá? Esses eram oleiros e viviam em Netaim e em Gederá, próximo do rei a quem serviam. Eis, portanto, os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibzão, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Ramuel, que foi pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por esse motivo, todos os seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Tá vendo? Não ajudou Simeão, né? Os irmãos não tiveram muitos filhos. Agora, Judá, todos tiveram muitos filhos. Por isso é a tribo proeminente. Até hoje nós dizemos os judeus. Os judeus vêm de onde? Vêm da tribo de Judá. Simei gerou
16 filhos e filhas. Eles habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Zentolad, Betuel, Ormã, Ziclag, que é a cidade de Davi lá, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas, pois, foram suas cidades até o governo do rei Davi. Eram proprietários das 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas até Baalate. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Estes registros, eles mantinham um registro histórico das suas genealogias. Olha que importante, gente. A minha genealogia, um filho. Estes registrados mediante seus nomes foram príncipes em seus clãs: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, que foi filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel, e ainda Elioenai, Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Olha só a importância dos escribas, né? Deixar tudo isso registrado bem certinho, senão como é que se ia levantar isso depois? Assim, todos esses homens citados nessa lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs e suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale em busca de pastagens para os seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Cão haviam vivido antigamente. Estes, pois, que estão inscritos nominalmente nessa lista, chegaram durante o reinado de Ezequias, o rei de Judá, e atacaram os camitas e os meunitas que moravam na região e os exterminaram completamente, como se observa até nossos dias. Logo em seguida ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boa pastagem para os seus rebanhos. Veja só que interessante, né? Conforme a necessidade do rebanho que aumenta, eles avançam. Então vocês estão vendo, gente, como a gente não pode ser uma pessoa estática. Eu nasci aqui eu vou morrer. Nós não podemos ser uma pessoa, nós não podemos ser estáticos. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, esse tipo de coisa, né? Porque a prosperidade é que nos faz sair, gente. Então a necessidade de mais pastagens, para os rebanhos é que faziam eles se locomoverem, procurando outras terras, outras pastagens. E nós? Por isso que a gente não prospera, fica estático aqui. Não tem como o Senhor crescer mais aqui. Aqui já cresceu o que deu. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles aniquilaram o restante dos amalequitas que havia conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje. Tá vendo? Nós temos que sair, gente, para tomar posse. Eu acho que é por isso que a gente não sai do lugar. Porque para sair do lugar tem guerra, tem que guerrear, tem que conquistar. Tem a nossa parte, não é só esperar do Senhor. Ah, Senhor, dá tudo prontinho para mim, daí eu vou. Não, né? Se você vai justamente para crescer mais, para amadurecer mais, como é que o Senhor vai dar prontinho? Chegamos às 7 horas. Então amanhã a gente avança. Amanhã a gente avança em Crônicas. Crônicas 1. Primeiro livro de Crônicas. Vamos lá para o Novo Testamento, então? Gente, compartilhem a live. Põe o dedinho na tela e segura. Põe o dedinho na tela e segura. Vai aparecer uma lista. Daí, quando aparecer essa lista, você vai enviando para as pessoas. Vai enviando.
Quando aparece a lista, você vai enviando na lista. Oh, Senhor Jesus. Agora nós vamos lá diante do rei Agripa, com o nosso amabilíssimo irmãozinho Paulo, o nosso apóstolo. Paulo é o nosso apóstolo, né? O apóstolo dos gentios. Quanto amor o Senhor teve por nós, né? Para deixar tanta coisa escrita por Paulo para nós, né? Então isso nos mostra que nós realmente não estamos debaixo da Torá, mas debaixo das cartas de Paulo, né? Então Paulo estava diante de Festo. Quem é Paulo está preso, né? Lá em Roma. Não, ele não está em Roma, né? Ele foi levado para Cesareia, né? Foi para Cesareia, para Jerusalém. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. Então, Paulo foi levado preso, né, gente? Foi levado preso por causa do mundo me odeia, porque o mundo me odeia, né? Os judeus maus, líderes maus que vão contra o evangelho do Senhor Jesus, prenderam Paulo alegando que ele causava tumultos, né? E que ele era uma pessoa que colocava em risco a ordem de Roma, né? Dos romanos, do governo romano. Olha que absurdo. Então aí levaram ele preso, né? O comandante que levou ele preso, Cláudio Lísias, ficou mais pro lado de Paulo, né? E aí, para proteger Paulo, Cláudio Lísias resolveu escrever uma carta para o governador Félix e encaminhar Paulo para Félix, né? Então nós estávamos em Roma e fomos com Paulo para Cesareia. Estamos lá, né? Só quero confirmar se é para Cesareia. Cesareia é uma região, é Antipátride, lembra? Olha como meu coquinho tá funcionando bem hoje. Antipátride, a cidade de Félix, né? Na região de Cesareia, na verdade. Aí o que Félix fez? Félix mandou chamar aqueles que eram contra Paulo, né? Chamou e veio. Aí o sumo sacerdote Ananias, nessa época aqui, levou alguns só do Sinédrio, só os da sua confiança, levou para lá para a audiência de Paulo, né? E aí nessa audiência, Félix, o governador, que é esposo de quem? Como é que é o nome da mulher dele? Drusida, né? Drusida, é isso? Drusila. Drusila era convertida ao judaísmo. Então, tudo isso é maravilhoso, porque Drusila queria conhecer Paulo, né? E daí Paulo começou a falar, e Félix disse assim, chega, por enquanto tá bom, recolham ele para lá. Então, acho que estava influenciando Drusila, a mulher dele, né? Misericórdia. Então, Félix manteve Paulo preso por 2 anos. Nunca deu jeito na condenação de Paulo, porque não havia acusação que trouxesse alguma sentença a ele, principalmente sentença de morte, que era o que os judeus do mundo me odeia queriam. E aí, depois de 2 anos preso lá no palácio, tá? Ele tá no pretório, não é uma prisão. Ele tá lá preso num quarto, lá podia receber visita e tudo, né? Félix afrouxou a prisão dele. Ele podia receber visita e tudo mais. Mas quando um novo imperador subiu a Roma, o que aconteceu? Trocou os governadores. Aí tirou Félix e colocou Festo. Quando Festo entrou, Festo herdou Paulo, né? Paulo aprisionado lá há 2 anos. Então Festo herdou essa encrenca aí para ele resolver. E aí Festo queria atender ao pedido dos judeus, né, do mundo me odeia, que manda Paulo para Jerusalém, para a gente julgar ele aqui em Jerusalém segundo a nossa lei, segundo o judaísmo.
Não a lei, a Torá. Fosse a Torá, Paulo estava livre, mas é a lei que as leis que se fizeram depois, né? Os que se assentaram à cadeira de Moisés se acharam no direito de fazer muitas outras leis, mas o Senhor encerrou a lei em Moisés. Depois de Moisés não tem mais lei. Encerrou em Moisés. No entanto, os homens fizeram muitas leis, tradições, costumes, o que chama hoje de usos e costumes, tudo isso aí, gente, vem daquele que quer escrever lei depois de Moisés. A lei se acaba em Moisés. A Torá foi concluída em Moisés. Nem Josué, que o Senhor colocou no lugar de Moisés, escreveu coisa alguma depois de Moisés, certo? Então eles querem que Paulo vá para Jerusalém para ser julgado segundo os critérios deles, né? Mas Festo, ele teme Paulo porque Paulo é romano, então não pode tratar Paulo de qualquer maneira, né? Então Festo pergunta para Paulo: Paulo, você gostaria de ser levado, transferido para Jerusalém, para você ser julgado lá em Jerusalém, segundo os critérios do modo de vida de vocês, o judaísmo? E Paulo diz: não, prefiro ser levado a César. Prefiro ir a César. Eu acredito que Paulo não deveria ter feito isso, porque agora ele vai ser levado diante de César. Se ele falasse: não quero ir para Jerusalém, permaneço aqui até ser julgado aqui, Festo ia acabar soltando ele. Mas ele apelou para César porque ele ficou com medo, porque os judeus, gente, eles estavam tramando contra a vida dele, né? Eles queriam uma oportunidade, na verdade, de matar Paulo de qualquer maneira, não estavam querendo julgar nada, queriam matar. Então, nós chegamos agora em Atos 26, né? Então, Paulo foi julgado por Festo, e Festo se aconselhou com o rei Agripa, né? Vamos retomar essa partinha, Paulo diante de Agripa e sua corte. Eu acho que é 25 que a gente parou, não é 26 não. Então vamos ler Atos 25, ok? Então estamos dentro da história, todos vocês estão dentro da história, amados irmãos. Se nós não estivermos dentro da história, não adianta prosseguir. Ler por ler não resolve nada. É ler para entender, para conhecer, para ver o que papai está querendo nos contar. Atos 25. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu a Cesareia, a Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante de Festo e apresentaram as suas acusações contra Paulo. Então rogaram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matar Paulo na estrada quando ele fosse transferido. E quais são os direitos de Paulo? Os direitos de cidadão romano. Todavia Festo, que é o governador novo, ele respondeu assim: Paulo está detido em Cesareia e eu mesmo brevemente estou indo para lá. Enviem comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali os seus protestos contra esse homem Paulo, se de fato ele cometeu algum crime. E havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, Festo, o novo governador, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor de Paulo, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações sobre as quais não tinham prova alguma. Então Paulo tomou a palavra em sua defesa. Ele disse: em verdade não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem tampouco contra o imperador César. Porém, o governador Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo, perguntou assim: você deseja subir a Jerusalém para ser julgado ali por mim mesmo a respeito das suas acusações? E Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu mesmo, governador Festo, consegue ver e saber.
Então, veja, ele não quer ser julgado pelos judeus, ele quer ser julgado por César, não pelo judaísmo, mas por Roma, né? Ele não quer ser julgado pela religião, ele quer ser julgado pela política. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se não são verdadeiras as acusações que me afrontam, esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, eu apelo a César. Aqui é que eu acho que ele foi rápido demais. Ele devia ter falado até antes disso, me apelo a César. Até antes disso estava tudo bem. Mas daí, como falou Provérbios hoje, né? Quem é rápido na sua resposta, com certeza se arrepende. Assim, depois de haver consultado os seus conselheiros, o governador Festo determinou: está bem, você apelou para César, então você vai para César, que é o imperador César. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice. Eles vieram visitar e dar as boas-vindas a Festo. Festo é o novo governador, então o rei Agripa e Berenice, sua esposa, vieram visitar, dar as boas-vindas, os parabéns para Festo, o novo governador. Esse rei Agripa aqui e a esposa Berenice é como Herodes e Herodias, tá? Eles não são reis, na verdade, eles são tetrarcas, eles governam sobre uma região maior. Então, tem o que governa sobre a cidade, tem o governador sobre uma região e tem o rei, que é sobre regiões. Mas rei mesmo seria o imperador, acima de todos, o imperador de Roma. Mas chamavam de rei, né? Rei Agripa. Então, eles vieram, né, dar os parabéns para Festo, o novo governador. E como ficaram na cidade por muitos dias, então Festo expôs ao rei Agripa o caso de Paulo. Ele disse para o rei Agripa: há aqui um homem que Félix, o antigo governador, abandonou aqui na prisão. E é mesmo, né? Félix não quis se indispor com os judeus, deixou Paulo lá 2 anos lá na prisão, abandonado. Mas não é uma prisão como um calabouço algemado, gente. É como se fosse um quarto. Ele está no pretório, né? Quando estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus protestaram graves acusações contra esse Paulo, reivindicando que ele fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém sem que o acusado tenha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente o seu direito de defesa. Quando eles se reuniram aqui, que é o Sinédrio, né? O sumo sacerdote e seus homens de confiança que vieram lá na audiência de Paulo, lá em Cesareia, tiveram que sair de Jerusalém, viajar 100 quilômetros para ir lá, né, nessa audiência de Paulo, e levaram ainda Tértulo, o advogado deles, lembra? Quando eles se reuniram aqui, no dia seguinte, sem perda de tempo, eu convoquei o tribunal e ordenei que Paulo fosse apresentado no tribunal. No entanto, quando os seus acusadores se levantaram para proceder às acusações contra ele, não apontaram nenhum crime contra Paulo. Nada que eu imaginava, está dizendo Festo. Estamos em Atos 25, 19, tá? Ao contrário, eles levantaram apenas algumas questões relativas à religião deles, coisa da religião deles lá, rei Agripa do céu. O que eu estou fazendo com esse homem aqui? Problemão que eu herdei de Félix. Sobre as quais eles mesmos discordam. Olha só, Festo contando para o rei Agripa que encrenca que eu tô, rei Agripa do céu. O governador Félix saiu, né, acabou o seu mandato, largou para mim essa encrenca aqui chamada Paulo. E aí vieram os judeus aqui para acusar ele, eles não se entendem nem entre eles. Lembra que Paulo falou? É que eu sou fariseu, eles são saduceus, eu acredito em ressurreição, eles não acreditam, eu acredito em anjo, eles não acreditam, eu acredito em espírito, eles não acreditam, por isso essas divergências. Aí, olha que vergonha, gente. Aí o governador Festo falando para o rei Agripa, eles não se entendem nem entre eles, nem entre eles. Senhor Jesus. Olha só, Atos 25, 19. Levantaram apenas algumas questões relativas à própria religião deles, sobre as quais eles mesmos discordam entre eles, rei Agripa do céu.
Quem que dorme com barulho desse? E quanto a um certo Jesus, que eles falam também de um certo Jesus. Esse Jesus que eles falam, eles dizem que é um que já morreu. Mas ainda discutem sobre esse aí, esse homem, né? E esse Jesus, Paulo alega insistentemente que não morreu, tá vivo. Olha a cabeça de Festo, o balaio de gato que tá, gente. E ele tentando explicar pro rei Agripa. Festo, com certeza, não leu o relatório que Lucas escreveu para Teófilo, né? Festo, você não fez a lição de casa, Festo. Você não estudou o relatório que Lucas fez para o governo romano. Festo falando pro rei Agripa, você acha que está complicado? E tem mais ainda. Eles discutem a respeito de um tal de Jesus. Aí os judeus falam que esse Jesus morreu, não vive mais. Mas Paulo diz que está vivo. Onde que está então esse Jesus? Manda chamar esse Jesus, porque se Paulo fala que está vivo, então vamos buscar. Olha a cabecinha de Festo, gente, o balaio de gato que ficou. Ainda quer explicar para o rei Agripa ainda. Diante de tudo isso, olha aqui Festinho falando, olha Festinho. Diante de tudo isso, eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei sem saber o que investigar. Como que eu vou investigar corretamente essa questão, rei Agripa? Me diga, me dê uma luz. Por isso, eu perguntei para esse Paulo, que está preso aqui faz mais de 2 anos já, aí eu perguntei para ele, Paulo, por causa dele ser romano, viu, rei Agripa? É que ele é romano. Tem mais essa complicação, ele é romano. Não posso matar, não posso fazer nada, nem açoitar, não posso fazer nada. O abençoado ainda é romano ainda. Aí ele diz assim, daí eu perguntei para ele, ô Paulo, faz favor, você quer ir para Jerusalém? Eu levo você para Jerusalém com escolta, tudo certinho. Você quer ir para lá, para Jerusalém? Daí lá em Jerusalém, você ser julgado lá a respeito dessas acusações aí da religião de vocês? Você aceita, Paulo? Eu levo você para Jerusalém. Daí lá vocês resolvem essas questões aí entre vocês. Porque Festo não pode simplesmente dizer, Paulo, você está solto, te some daqui, como diz os gaúchos, te some daqui. Não pode. Por causa dos judeus. Os judeus são muito volumosos, né? É um povo muito grande. E se eles vão reclamar de Festo lá para César, ó, Festo, ó. Então, Festo tem que saber muito bem gerir essas pessoas. Olha que complicação, né? Que nem dizia meu pai. Que complicação dos 600, dos 600. Não sei de onde meu pai tirava esses 600, mas ele falava, olha que encrenca dos 600. Ô bagunça dos 600. Ô coisa dos 600. Meu pai falava isso, dos 600. Não sei de onde eu tirava esses 600 aí. Ai, misericórdia, Senhor Jesus. A cabeça de Festinho. Porém, sabe, rei Agripa, Paulo apelou para que ficasse sob custódia, preso aqui mesmo. Ele prefere ficar preso aqui até ser julgado pelo imperador. Ele quer ser julgado por César. Ele apelou para César. Acredita, rei Agripa de Deus. Rei Agripa, né? Rei Agripa dos falsos deuses romanos. Acredita nisso. Então eu dei ordem que ele permanecesse detido aqui mesmo, no pretório, aguardando o momento em que eu pudesse enviar ele para César. Ah, agora vai mais um bom tempo, gente. Mais um bom tempo. Se lembram quando o Félix, o governador Félix, só tinha agenda para 5 dias para frente, o governador Félix. Agora imagina o imperador César. Então o rei Agripa, agora o rei Agripa vai falar para Festo, o que ele acha? Será que ele entendeu alguma coisa? Então o rei Agripa falou para Festo, pois eu também gostaria de ouvir esse homem. Os romanos estão doidinhos, estão doidinhos com Paulo. Aí o rei Agripa, depois de escutar tudinho que Festo explicou, ou seja, explicou e não explicou nada, escuta,
Jesus tá morto, mas ele tá vivo, tá, Rei Agripa? Ele tá morto, mas ele tá vivo, tá? Ai, Senhor Jesus. Aí o Rei Agripa escutou, escutou, escutou. Depois de escutar tudinho, o Rei Agripa falou: eu também quero saber desse Paulo aí, ver se eu entendo alguma coisa. Então Festo disse para o Rei Agripa: amanhã, vamos marcar para amanhã. Amanhã você escuta Paulo. O Rei Agripa é inteligente, né? O Rei Agripa é inteligente. Veja, gente, a gente tem que ser inteligente igual o Rei Agripa. O Rei Agripa tá falando: não entendi, foi nada, viu, Festo? Vamos fazer o seguinte, eu quero falar com esse Paulo, ver se eu entendo alguma coisa a partir de Paulo, né? O Rei Agripa não manda nada aqui, tá, gente? Ele não manda nada. Festo é que quis se aconselhar com o Rei Agripa. O Rei Agripa veio com a mulher dele, Berenice, para dar os parabéns para Festo, novo governador, né? Jogar confetes em Festo. E aí Festo aproveitou: o Rei Agripa é muito inteligente, eu vou me aconselhar com ele. Daí ficou lá e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, fala, e não falou coisa com coisa. O Rei Agripa falou: tem como eu escutar Paulo? Tem como? Na hora de dar o conselho para Festo. Aí Festo falou assim: vamos marcar para amanhã. Vamos marcar para amanhã, né? Sim, o Rei Agripa não tá entendendo nada. Gente, imagine uma pessoa contar uma história dessa para você. Olha, eles são assim. Um tanto diz que o homem morreu, o outro tanto diz que o homem não morreu, o homem tá vivo. Mas esse aqui garante que morreu, esse aqui não, garante que tá vivo. Gente, olha quanta complicação, né? Entre eles mesmos, Rei Agripa, eles não se entendem. Entre eles não se entendem. Então, gente, no dia seguinte, Agripa e Berenice, olha, a Berenicinha vai junto, tá vendo a Berenice? Olha que bonitinha a Berenice, né? Fica juntinho ali morreu, mas tá vivo, né, Gracinha? Berenicinha foi junto lá, ó. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa, ó, grande pompa, né, roupa, ó. Chegou lá a rainha Berenice, né, com a capa dela, né? Imagina o Rei Agripa, então, ó. Acho que só faltava um ficar abanando na frente para os cabelinhos delas voarem assim, igual as mulheres, né, poderosas dos comerciais de perfume francês. Beyoncé, né? Michael Jackson. Aí, gente, chegou lá a Berenicinha e a Agripa, estão esperando o Paulo. E chegaram com grande pompa. Ó, como nós somos poderosos. E entraram na sala de audiências, juntamente com os seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Olha como Paulo causa alvoroço, gente. Mobilizou todos os homens mais importantes da cidade ali, Antepátride, né? Como é que é o nome da cidade, gente? Antipátride. Ai, como minha cabecinha... Obrigada, Senhor Jesus, meu coquinho tá funcionando melhor. Antipátride, onde tem o pretório, é um palácio, é um lugar chique, tá cheio de reis, homens importantes e tudo mais. Daí o que aconteceu? Chegaram lá, gente, parecia um baile de gala, né? Uma festa de gala, um quer se exibir mais que o outro, né? Com muita pompa, e eu sou maior que você, eu sou maior que você. E aí o que aconteceu? Festo disse: tragam Paulo. Acho que Paulinho se arrumou também, viu, gente? Se arrumou também. Não pode ir pé de chinelo lá. Ele não pode chegar pé de chinelo na frente desses homens importantes. Ele tem a roupinha dele lá, tudo arrumadinho também. E daí Festo disse: Rei Agripa e todos vocês, homens importantes, magníficos daqui desse lugar, vocês que estão presentes aqui conosco, é claro, né, Festo? Os que não estão aí, não estão, né? É os que estão. Rei Agripa e vocês todos que estão presentes conosco, é claro, vejam que aqui está o homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui também, na região de Cesareia, recorreram a mim, ó, Festo, informando que ele não deve viver. É esse aqui,
Esse aqui, gente, fala na cara de Paulo, né? Não tem o menor respeito, né? Fala na cara de Paulo, ó, esse daqui é o que eles querem que morra, ó. É esse aqui, ó. Todos os judeus lá de Jerusalém, daqui, onde você achar judeu, tá falando. Esse aí tem que morrer. É esse aqui, ó, que tem que morrer. É esse aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Olha, é só Paulo, gente. Por isso que tem que estar grudadinho no Senhor, né? Tem que estar grudadinho no Senhor. Imagine falar, sabe? Essa aqui, essa Idelma aqui, é a que tem que morrer. É essa aqui que tem que morrer. E eu tô lá. Gente, se não tiver grudadinho no Senhor, né? Desmaia, sabia que desmaia? 50k. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amadinhas do Senhor. Mandem corações. Falou na cara de Paulo que querem que Paulo morto. Festo, governador maravilhoso, eu entendi que esse Paulinho aqui, esse Paulo, não tem praticado nada que mereça pena de morte. Eu, Festo e desde Félix, né? Nós entendemos que esse aí, ele vai morrer por quê, gente? O que ele fez? Mas como ele apelou para o imperador, então agora eu tenho que mandar ele para Roma. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo por que eu falei que ele não devia ter apelado a César? Olha aqui o que Festinho está dizendo. Festo está dizendo: eu não tenho nada contra ele, não achei nada contra ele, mas, ou seja, é a mesma coisa que Festo dizer, eu ia mandar ele chispar daqui, some daqui, Paulo, nunca mais quero ver sua cara, você é muito encrenqueiro, você causa muito burburinho, né? Mas sabe, rei Agripa, o que aconteceu? Ele apelou para César, né, Paulo? Você não fez esse favor de apelar para César? Então, rei Agripa, agora o que eu tenho que fazer? Tem que mandar lá. Tem que mandar um destacamento e grande, viu? Não é pequeno, não, para acompanhar esse homem. Porque os judeus querem matar ele, que nem dizia minha avó, por fosse. A Bisa falava por fosse. Querem matar ele por fosse. Ou seja, quando ela falava por fosse, ela queria dizer de qualquer maneira, né? Você ia fazer alguma coisa que não ia dar certo, a Bisa falava, por que você quer fazer isso por fosse? Não, ela queria fazer, ela queria por fosse ela queria fazer aquilo lá. A Bisa. Ó, Senhor Jesus, a Bisa que orou, né? Graças a Bisa, o Senhor me aceitou atendendo o pedido da Bisa. Teve que orar bastante, porque demorou 27 anos para o Senhor me aceitar. A Bisa orou bastante, o Senhor finalmente disse, tá bom, Bisa, eu vou pegar ela. E o Senhor me pegou, obrigado, Senhor Jesus. Aí Festo tá dizendo, olha, agora vou ter que mandar esse abençoado lá para Roma, olha a trabalheira e despesa que ele vai me dar. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao que eu escrevo. Epa, tá na hora de eu ir. Não tenho ainda nada definido quanto ao que eu vou escrever para o nosso soberano, imperador César. O que eu escrevo para esse homem, rei Agripa? Me ajuda. O que eu vou escrever para o rei, para o imperador César? Eu tô com a mão na cabeça. Por essa razão, eu o trouxe perante você aqui, rei Agripa. Rei Agripa, Berenice, vocês, homens importantes aqui de Cesareia, oficiais do rei Agripa, vocês podem me ajudar por caridade? É isso que Festo está dizendo. Especialmente diante de você, o rei Agripa, você que é o coquinho mais inteligente de todos, está sobre todos nós, né, superior, me diz aí que solução você me dá, para que depois de realizado esse interrogatório, eu tenha informações mais claras a prestar. O que eu escrevo para César? O que eu escrevo para César? Lembra quando Cláudio Lísias, o comandante, mandou Paulo para Félix? Lembra que ele teve que escrever uma carta, né, explicando, estou enviando esse homem assim assado, tal. Agora Festo está com esse problemão. O que eu escrevo para César? Eu tenho que mandar ele para César, porque Paulo é romano, apelou a César, então tem que ir. Mas eu vou escrever o que, gente? Me ajuda. Porquanto não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Não pode só mandar Paulo, vai, te some. Não pode, tem que mandar carta.
Então, nós chegamos em Atos 26, que é onde o rei Agripa agora vai ouvir Paulo. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: é permitido que você faça uso da palavra em sua defesa, Paulo? Fala, Paulo, que eu tô doido para escutar você, para ver se eu entendo alguma coisa. Ó, Senhor Jesus, é triste, mas a gente vê, né, como se tornou algo grande. E também, gente, o fato do Senhor ter mandado muitos irmãos falarem para Paulo: não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém, não vai para Jerusalém. Em várias igrejas, o Senhor pôs irmãos para dizerem para Paulo: não é para você ir para Jerusalém. E Paulo disse o quê? Eu vou, tô pronto até mesmo para morrer. Eu vou. Aí, tá aí, ó. Agora, o que será que Paulo fica pensando, né? No meio, puxa, o Senhor falou mesmo que não era para vir, né? Tudo isso para levar as ofertas, que deu um grande volume de dinheiro, para levar para os irmãos em Jerusalém, que estavam passando muita necessidade. No entanto, amados, agora nós vamos continuar ouvindo essa história, né? O Senhor é maravilhoso. Então vamos ver o que vai acontecer quando Paulo for enviado para César. A partir de amanhã, nós estamos nessa viagem com o nosso amado apóstolo Paulo, seguindo para César. Vamos ver o que vai acontecer, Senhor Jesus. Amanhã a gente se despede do rei Agripa, Berenice, Festo, toda essa turminha, né? Que a gente tá fazendo amizade lá no pretório. Porque todos querem escutar Paulo. Essa é a verdade, né? Meus amados irmãozinhos, fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Hoje passaram aqui por nós 7.200 pessoas, 27 novos seguidores e 10 presentes, 10 diamantes que vieram de 8 presentes. Vamos ver se dá tempo de... 127 pessoas vieram pelos corações. 127 pessoas vocês trouxeram pelos corações, ó. Então, essas 127 são o galardão de vocês. Vocês trouxeram para ouvir a palavra de Deus. Amém? Obrigada, Nardelzinha linda, Gracinha, Orenilda, Eunicinha, todos vocês que estão aí, o Senhor os abençoe, os guarde, todos vocês novos que vieram nos visitar, conhecer hoje, sigam essa conta, clica aqui em Idelma e segue essa conta, Zetinha, Rosi, muito obrigada por estarem aqui. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu falar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos disse em Salmo, em Provérbio, Crônicas e agora aqui em Atos. Senhor, que o Senhor nos traga, Senhor, aquilo que o Senhor quer tornar claro para nós e tornar uma grande lição para nós em todas essas passagens. Abençoa, Senhor, que nós entendamos o que o Senhor quer nos dizer através de toda essa história de Paulo. Abençoe e nos guarda no dia de hoje, em tudo que nós temos que resolver no dia de hoje. Senhor, estamos contigo e queremos ser guiados por ti em toda e qualquer situação. Também entregamos no teu altar as pessoas que estão no nosso coração. Senhor, assim como Bisa orou por mim e o Senhor me alcançou, sua misericórdia me alcançou. Senhor, te pedimos, Senhor, alcança também as pessoas pelas quais nós oramos, para a honra e glória do teu precioso nome. Cura os que precisam de cura, salva os que precisam de salvação e liberta os que precisam de libertação. Amém. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Obrigada por estarmos aqui. É maravilhoso estarmos juntos. E até a próxima, então. Até a próxima live. Beijo. Jesus é o nosso maravilhoso Senhor. Fiquem bem. Besitos, Rossi.